Olá, bom dia. Hoje nós vamos verificar um alerta sobre as explosões de caldeira. Aliás, é um alerta estatístico que nós vamos verificar. Então, estatísticas publicadas nos Estados Unidos a respeito de explosão ocorrida em caldeiras em um período de 3 anos mostra que dos 3.000 casos pesquisados, cerca de 2/3 destas foram em caldeiras a fogo tubulares e 1/3 em aquatubulares. Essa estatística já nos revela o seguinte, que as caldeiras fogo tubular, ou seja, aquelas em que o fogo está por dentro do tubo, que é a maioria das caldeiras que existe no Brasil, estas são mais perigosas, ou seja, essas que estão à esquerda, do que aquelas caldeiras aquatubulares, aquela que está à direita. Ou seja, aquatubulares, aquela em que a água está por dentro dos tubos. E qual é a diferença gritante entre um tipo e outro? É que, normalmente, as caldeiras fogo tubular, elas têm um feixe de tubo envolvido em um casco segurado, soldado por 2 espelhos, e esses espelhos são segurados pelos tubos de passe. Está aí a razão porque essas caldeiras são muito mais perigosas do que as caldeiras aquatubulares. Porque as aquatubulares, a chama toda está ao redor do tubo, na parte externa do tubo, e a acumulação de vapor é num receptáculo, ou seja, num vaso de pressão em cima da caldeira. Então, é muito mais difícil estourar um vaso de pressão que está acumulando vapor, que não está sujeito a chamas. Ao passo que, nessa caldeira fogo tubular que nós temos à esquerda, nós temos a bucha de fogo, que é um casco onde internamente está o fogo e a água está pelo lado de fora. Ao passo que também os tubos são percorridos pela chama ou pelo calor e fazendo a pressão toda no casco da caldeira. Okay? As causas apontadas são projeto de construção inapropriado, 4,2%. Instalações inadequadas, 5,6%. Defeitos ocorridos durante a operação, 10,8%. Falhas humanas decorrentes de manutenção e inspeção desqualificadas, 64,5%. Então, vejam bem, a grande maioria das caldeiras que explodiram nos Estados Unidos foi por falha humana. Outros, 14,9%. Então, eu diria o seguinte, que projeto e construções inapropriadas também é falha humana. Instalações inadequadas também é falha humana. Defeitos ocorridos durante a operação também é falha humana. Ok? Então, nós temos que apenas 14,9%, que são outros motivos, não são por falha humana. Porque se nós tivermos um mau projeto, foi alguém que fez isso aí, então é uma falha humana. Ok? Experiência de autoridades tidas como expert em explosões de caldeiras apontam como defeito principal a crença dos usuários de que uma caldeira construída dentro de padrões avançados e cercada de controles automáticos de última geração não necessita a atenção de especialistas ou técnicos qualificados. Então, essa crença que leva que uma caldeira, né, como já se viu antes,
que não precisa uma caldeira automática de última geração, não precisa nem operador, se ela é uma caldeira a combustível líquido, né? Então, essa crença é que leva à desgraça das caldeiras sofrerem danos, né? Explosões, etc. Como resultado, não existe padronização nas manutenções, reformas ou operações, que na maioria das vezes são executadas por pessoal não credenciado e sem o mínimo conhecimento de normas, não aplicando verdadeiro dimensionamento ou qualidade onde é requerido. Então é aquele negócio, tem que soldar ó, na caldeira lá, chama o João das Botas lá, que ele é soldador, e ele solda, mas ele é qualificado para isso, ele sabe qual é o eletrodo que vai usar, quanto tem que escariar, ele sabe fazer isso aí? Provavelmente não. Então pega um eletrodo qualquer, inadequado, coloca lá e depois vem o problema. É altamente significante o fato de que 91% dos sinistros ocorrem em operações de baixa carga e que mais de 50% em partidas da caldeira. Então, vejam bem, a partida da caldeira é muito significativa. Vocês estão vendo na foto essa caldeira, uma caldeira Barazete com uma fornalha. A fornalha dela é de chapa estaiada, e tem um único passe no corpo cilíndrico, de fora a fora. Então, o que, que aconteceu? O camarada chegou, colocou lenha fina, em grande quantidade. Ela tinha um soprador de maravalha também. Ele botou óleo diesel, 5 litros de óleo diesel lá dentro da fornalha, soprou uma maravalha e tocou fogo. Quando ele viu, deu um estouro e veio um monte de água cobrindo tudo. O que, que aconteceu? Soltou o espelho dianteiro. Por que soltou o espelho dianteiro? Como era uma caldeira muito longa, concentrou muito fogo na fornalha e na entrada do espelho anterior. Então, houve um diferencial de temperatura tão grande que abriu a solda que conectava o espelho no casco em toda a volta. Ele separou mais ou menos umas 2 polegadas o espelho com os tubos do casco. E isso foi uma situação que não apresentou um risco de explosão, porque recém ele estava colocando a lenha. Então, vejam bem, para iniciar o fogo, nós devemos iniciar lentamente, aquecendo com o exaustor ligado para que o calor se espalhe em toda a caldeira, não tendo um diferencial de temperatura entre os seus elementos. A Atômica, que é uma das maiores conhecedoras de operação, inspeção e manutenção de caldeiras no Brasil, é uma empresa, diz: lembramos ainda que, com conhecedores de caldeiras, alertamos para o risco advindo da execução inadequada realizada por empresa inexperiente nesse tipo de equipamento, que em nada contribui para a melhoria desses quadros. Então, o camarada chega, tem um problema numa caldeira, tem que fazer uma troca de tubo, tem que trocar um meio espelho, alguma coisa assim, e ele pega uma empresa qualquer dessas de manutenção, que não é qualificada para trabalhar em caldeiras, seus elementos não são conhecedores do mistério de trabalho em caldeiras, e fazem porcaria, evidentemente, e aí resulta em um sinistro, provavelmente. Explosão de caldeira, local Itaiubá, Mato Grosso, data de dezembro de 1998, vítima, 4 mortos, prejuízo, $200.000, motivo, supressão, falta de manutenção e operador sem treinamento. Essa era uma caldeira Barazete com
com fornalha estaiada, vocês estão vendo ali como ficou a chapa da fornalha. Eu conheço bem, é 5/8 de polegada, toda estaiada. Cada estal ele é responsável por segurar a pressão no máximo de 200 milímetros, 200 centímetros quadrados. E quando um estal rebenta, ele transfere a parte que ele estava resistindo para o outro, que também não aguenta, e vai arrebentando que nem um feixe eclair. Abre de fora a fora, resultando que vocês estão vendo na foto. 3 trabalhadores ficam feridos após a explosão de uma caldeira dentro de uma fábrica que produz sabão, detergente e velas, no bairro Novo Horizonte, em Feira de Santana. Aqui é um estouro de fundo de fornalha. Vocês estão vendo que é uma caldeira a óleo, e a tampa traseira passou e derrubou toda a parede, uma parede de tijolo maciço, vejam bem, que é de grande resistência, mas o impacto foi tão forte que jogou a caldeira, a muralha toda, né? A parede em si, muito longe. E nem aparece a tampa, né? Ok? Muito bem. Ficamos por aqui, vamos para o encerramento. Encerrar, sair da